Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Estamos estudando, refletindo, conhecendo um pouco mais sobre o mundo espiritual, onde mora o Senhor, onde estão os anjos, tanto os santos anjos de Deus como os anjos caídos, e esse mundo está ao nosso redor, porque nós fazemos parte também deste mundo. Nós temos um corpo espiritual, Jesus habitando em nós. E por isso nós também precisamos conhecer e penetrar neste mundo espiritual que é real. Então, até aqui nós vimos sobre os santos anjos de Deus, ou seja, aqueles que permaneceram fiéis na presença de Deus. E agora, nesse vídeo, nós vamos ver um pouco sobre os anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Aqueles que pecaram contra Deus e foram expulsos da sua presença. Podemos dizer que os anjos caídos, eles se encontram em um estado de rebelião contra Deus. E o objetivo deles é fazer oposição à obra de Deus. E a Bíblia é muito clara e diz que assim como existem os anjos de Deus, os santos anjos de Deus, também existem os anjos caídos. Apesar dele não quantificar nenhum nem o outro. Os anjos não são quantificados na Bíblia, mas nós temos vários versículos que dizem que eles são muitos, milhões de milhões, milhares de milhares. Na Bíblia também nós só encontramos um anjo caído que é nominado, que recebe um nome e que é o principal deles. E nós sabemos que é Satanás, o chefe dos anjos caídos. Os demais anjos caídos são simplesmente chamados de demônios, como nós vimos e vemos a todo momento nos evangelhos. Eles podem ser chamados de demônios, eles podem ser chamados de espíritos imundos ou de espíritos malignos. Tanto os santos anjos de Deus são incorpóreos, como os demônios também são seres incorpóreos. Eles não têm corpo. Mas eles possuem poder sobre o homem, sobre o ser humano. E estão em plena atividade neste mundo. Não estão passivos, estão em plena atividade. Assim como os santos anjos de Deus, existe muita imaginação fantasiada, ou fantasiosa, assim também existe uma imaginação fantasiosa sobre os demônios, porém temos sempre que buscar fundamentação bíblica. Com a primeira vinda de Cristo, nós vemos nos evangelhos, no Novo Testamento, que houve uma intensificação nas atividades demoníacas. E isso nós podemos constatar em algumas passagens dos evangelhos. Vamos ver algumas aqui. Em Mateus 12, 22 e 23, Jesus estava passando e então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. Mas Jesus, com a sua unção de cura, curou aquele cego, e aquele cego passou a falar e passou a ouvir. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então Jesus, quando veio aqui para a terra na sua primeira vinda, ele operou muitos milagres, ele expulsou muitos demônios, inclusive demônios que estão claramente registrados, que estavam ligados a uma determinada enfermidade. Você pode também ler em Lucas 9, de 37 a 43, que também temos o relato de um outro milagre de Jesus, quando um homem pede a Jesus que olhe para o filho dele, porque é o único filho que ele tem. Era filho único. E ele relata para Jesus: eis que o Espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. Então veja a reação dessa criança quando tinha essa
essa possessão demoníaca. Ele pede, esse homem já tinha pedido aos discípulos de Jesus que expulsassem aqueles demônios, mas eles não conseguiram. Então Jesus se prontifica, né, a realizar mais este milagre e quando Jesus ia chegando, o demônio se apossou desta criança, derrubou esta criança e ela começou a convulsionar. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo que estava agindo ali, curou o menino e entregou a seu pai. Então, veja aí que a manifestação desse demônio estava ligada a uma enfermidade. E quando houve a expulsão daquele demônio, essa enfermidade deixou de existir para aquela criança. Alguns creem que demônios não existem. Existe uma linha que crê nisso. Acha que é puro misticismo, mas nós que cremos na palavra de Deus e que sabemos que ali está registrada toda a verdade, nós vemos claramente no registro do Espírito Santo que existem tanto os santos anjos de Deus, como também os espíritos malignos, e na caminhada de Jesus isso é muito evidenciado. Outro ponto importante é que no ministério de Jesus aqui na Terra, em várias passagens nós observamos que os demônios se sentiam ameaçados. E eles perceberam que eles não tinham tanta liberdade para agir, porque o reino de Deus estava chegando. Estava chegando o reino de Deus na figura de Jesus. Nós podemos então fazer um paralelo, que quando esse reino de Deus chega à nossa vida, através de uma aceitação nossa de Jesus como nosso Salvador, os demônios também terão mais dificuldade de influenciar a nossa caminhada, de influenciar a nossa mente, a nossa conduta, porque este reino já está aqui em nós. Ele precisa só tomar corpo, crescer e tomar todo o nosso ser, o próprio Jesus Cristo. E eles temem a Jesus. Então, na hora que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos esta proteção, que também está relatada na armadura de Deus, onde o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6. Lucas 10, de 9 a 20, eu também aconselho que você leia e medite nesta passagem. Nós não vamos ler aqui porque ela é longa e temos um tempo a cumprir, mas algo me chamou a atenção aqui, no verso 18, quando Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes. Ele estava mandando seus discípulos, né, para agir em nome dele, em nome de Jesus, os 70 que foram enviados. E eles se alegraram muito porque, através daquele poder que eles receberam de Jesus, eles voltaram felizes, alegres e disse: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam, se sujeitam a nós. Então, no verso 18, Jesus diz: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Ou seja, ele estava ali sendo expulso dos céus. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus falando para os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus, ele está falando para você também. Ele quer lhe dar esse poder. Ele também quer lhe dar poder sobre toda a força do inimigo. Mas ele faz uma ressalva aqui muito importante que nós precisamos meditar. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam esses espíritos malignos. Não fiquem tão alegres porque os demônios estão se sujeitando a você.
está sujeitando a você porque ele está vendo Cristo em você. Mas não fique tão alegre. Então Jesus ressalta: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A verdadeira alegria que nós precisamos ter é ter essa convicção, esta certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Esse verso me chamou a atenção e falou muito forte ao meu coração, porque todo crente tem esse desejo, né? De poder, tem o desejo de agir em nome de Jesus, tem o desejo de expulsar demônios, de curar enfermos. Todo crente tem esse desejo. Quando começa a sua caminhada e começa a perceber que através do nome de Jesus ele pode fazer todas essas maravilhas, eles ficam, os crentes, todos nós, ficamos muito empolgados, né? Como estavam os discípulos ali, os 70 que ele enviou, em nome dele. Mas Jesus deu poder a esses 70 discípulos que foram enviados em seu nome. E com certeza, prodígios ali aconteceram. Por isso eles voltaram tão alegres. E eu pensei o seguinte: acho bem provável que Judas estivesse entre os 70 que ali foram. E que Judas até, em nome de Jesus, fez prodígios. Mas o triste é que o nome de Judas não estava escrito no livro da vida. Você está entendendo? A ressalva de Jesus e a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso. Judas teve uma grande oportunidade de ter seu nome escrito no livro da vida, porque ele andou lado a lado com Jesus 3 anos e meio. Deixa eu pegar aqui uma pastilha aqui para minha garganta, porque senão eu vou começar a tossir. Então, Judas teve essa oportunidade. Nós também estamos tendo essa oportunidade. Estamos conhecendo a Jesus. Estamos recebendo poder em seu nome. Mas temos que ter muito cuidado, porque pode ser que nós estejamos sofrendo de tudo isso e o nosso nome de repente não está escrito no livro da vida, como aconteceu com Judas, e por isso ele se deixou envolver, ser usado por Satanás e recebeu a condenação do inferno. Então vamos ter muito cuidado com essa questão de poder. Vamos ter muito cuidado no orgulho, na soberba que o crente sente quando está sendo usado por Jesus, porque o importante é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Então a Bíblia é muito clara sobre a existência de demônios e Jesus, em vários momentos da sua caminhada, expulsou demônios, como nós conhecemos nos evangelhos. E expulsou, inclusive, legiões de demônios, como daquele homem Gerazeno. Então, tudo isso está muito confirmado, registrado pelo Espírito Santo, de uma forma muito clara. Não há por que duvidar que demônios não existem, como alguns pregam por aí. Em Mateus 25, no verso 46, Jesus, inclusive, fala de uma forma muito clara qual é o destino desses espíritos malignos. Ele diz que é o tormento eterno. Leia 25, 46 de Mateus. Ele diz: irão estes, os demônios, para o tormento eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Podemos lembrar também que o apóstolo João deixa registrado no seu evangelho de que este mundo jaz no maligno. Então não tem dúvida. Os espíritos malignos, os espíritos imundos estão atuando fortemente aqui na Terra e o mundo jaz no maligno.
E o objetivo desses espíritos malignos é exatamente fazer oposição à obra de Deus. São espíritos enganadores que querem enganar o povo de Deus, que querem tirar o povo de Deus do caminho. Então devemos ter muito cuidado e muito discernimento espiritual. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2, nós lemos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, temos a sensação que estamos nos últimos tempos, devido à forma como a Terra está caótica, desordenada, violenta. E ele diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, se afastarão da fé, sairão do caminho e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então os demônios têm uma doutrina que quer lhe influenciar. Essa doutrina é contrária à doutrina de Deus. E ele diz: que doutrina é essa? Pela hipocrisia, pela falsidade, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. A doutrina dos demônios é baseada em mentiras. E ela cauteriza, torna insensível a consciência do homem. Por isso ele tem dificuldade em aceitar a doutrina pura de Jesus Cristo. E se tem alguém que nega a existência de demônios, essa negação faz parte da doutrina dos demônios, porque ele quer que você não acredite. Se você não acredita que existem demônios, que eles estão atuando na Terra, você não vai nem se dar conta, nem se prevenir, nem observar, nem desenvolver seu discernimento espiritual por algo que não existe. Então isso faz parte, esta mentira faz parte da doutrina dos demônios. E o apóstolo Paulo, na carta de Efésios, capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o apóstolo Paulo está declarando aqui que realmente esses espíritos imundos e malignos estão presentes na Terra. Mas Deus sempre quer proteger o seu povo, e nós encontramos aí em Efésios 6 uma boa notícia: conhecer a armadura de Deus para lutar contra esses seres malignos. Então nós precisamos conhecer essa armadura, entender, fazer com que fique clara aos nossos olhos como podemos usar, como devemos usar esta armadura, nos vestir desta armadura de Deus. E dessa forma nós teremos munição suficiente para enfrentar esses seres malignos do mundo espiritual. Um outro ponto muito importante é que como todos nós ainda temos uma natureza de pecado, uma natureza caída, nós podemos dar brechas para os demônios atuarem em nós. Quanto mais próximos tivermos de Cristo, quanto mais conhecermos a sua palavra, seremos mais protegidos. Conhecer a palavra de Deus faz parte dessa armadura de Deus. Mas se nós estamos andando aí pela terra de uma forma displicente, sem dar importância à palavra de Deus, sem procurar uma igreja para se congregar, para crescer espiritualmente, você está dando uma grande brecha para esses espíritos imundos atuarem em você através dessas debilidades que todo crente tem, todo homem natural tem e todo crente tem, porque ainda temos a natureza de pecado. E foi através de uma debilidade de Judas. Ele tinha uma ambição no coração. Isso foi uma brecha enorme que ele deu para Satanás atuar, mesmo ele estando andando com o Criador, lado a lado, por 3 anos e meio. Então, observe que nós precisamos estar muito atentos à nossa carnalidade. O que é que ainda nós temos em nós tão débil
que pode ser uma brecha, uma porta muito grande para os demônios atuarem e talvez até nos levarem à condenação do inferno. Quanto à origem desses demônios, a Bíblia não esclarece a origem, mas deixa claro que Deus é o único criador de todas as coisas. Quanto a isso, nós não temos dúvidas. Vemos lá em Gênesis, o único criador foi Deus. Então, nós podemos até concluir que os anjos caídos são criaturas de Deus, foram criados por Ele. Mas será que Deus criou eles caídos? Com certeza que não. Porque de Deus não procede o mal. Leia em Tiago 1,13, que Tiago alerta para isso. De Deus não procede o mal. Em Gênesis, quando é relatada a criação de todas as coisas, sempre está escrito lá, naquele momento da criação, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Então, Deus só criou coisas boas. Deus só criou anjos bons, santos anjos de Deus, que assistiam diante dele, na sua presença. Ele não criou o anjo caído. No livro de Judas, nós lemos que esses anjos que caíram da presença de Deus, eles não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ou seja, eles habitavam na presença de Deus. Mas eles, devido ao pecado que eles cometeram, eles deixaram esta habitação. Judas 1, versículos 6 e 7, leia e medite. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, nós vemos que, assim como temos em toda a Bíblia e principalmente nos evangelhos, os demônios arrastando pessoas para servirem a ele, aceitando as propostas do diabo, mas eles não atuam só individualmente. Eles podem arrastar cidades também, como Sodoma e Gomorra é um exemplo que nós temos. Eles podem arrastar cidades para viverem em pecado e para servirem a ele e não a Deus. Aí você pode perguntar, como é que aconteceu a queda desses anjos? A Bíblia não deixa claro qual foi o pecado exatamente que esses anjos cometeram. Não há nada muito claro, muito explícito. Mas, com certeza, eles pecaram contra Deus. Por isso, eles foram expulsos da presença de Deus. Alguns estudiosos sugerem que o pecado cometido foi a soberba, que é o orgulho, aspirando uma autoridade que só pertencia a Deus. No caso, Satanás. Ele aspirou aquela autoridade que só pertencia a Deus. Então, o seu coração se encheu de orgulho. E ele ainda levou um terço dos anjos consigo. Aí o poder de influência que ele tem. Então tenha muito cuidado com a sua caminhada. Tenha muito cuidado com seus filhos, com a sua família. Porque às vezes as pessoas ficam envolvidas neste mundo sedutor e não enxergam que por trás existe uma atuação demoníaca. O que esses anjos caídos fazem? Como é que eles atuam? Os anjos caídos, que são os demônios, eles seguem as ordens do seu chefe, que é Satanás. Com o objetivo de quê? De destruir a obra de Deus. De destruir a obra que você está fazendo no coração do seu filho, do seu cônjuge, da sua família, daquelas pessoas que estão ao seu redor. Eles fazem exatamente o oposto do que fazem os santos anjos de Deus. Então, se nós conhecemos muito bem os santos anjos de Deus, como eles atuam, como eles procedem, como eles vivem, o que você detectar o oposto deste comportamento
você vai naturalmente concluir que aquela influência é maligna, não vem do Senhor. E nesse estado de rebelião em que os anjos caídos se encontram, eles se levantam contra a igreja, eles se levantam contra os redimidos, eles incentivam os pecadores a se deleitarem cada vez mais no mal que eles praticam. Em vez de ele tentar resgatar, que a obra de Deus é essa, é resgatar o homem do pecado, os anjos caídos, eles fazem exatamente o oposto. Eles incentivam os pecadores a permanecerem, se deleitarem no pecado. E nós vemos também que os anjos caídos, eles possuem uma organização, eles são bem organizados. Nós vemos aí o mal como atua, né? As quadrilhas criminosas, as organizações criminosas, eles são muito bem organizados. Às vezes até mais do que o próprio Estado. Então, no mundo espiritual, eles também são uma organização muito bem preparada, onde o seu líder é Satanás. E o nome Satanás significa exatamente adversário de Deus. Então nós podemos raciocinar que os demônios, depois da queda, eles passaram a ter um poder menor, mas eles continuam tendo poder e eles têm mais poder do que o homem. Eles têm um poder menor do que o que ele tinha quando estavam diante da presença de Deus, porque eles estavam diante do perfeito, do Criador de todas as coisas. Eles caíram dessa presença, mas eles continuam tendo poder e continuam tendo mais poder do que o homem, do que o ser humano. Licença aqui, viu? Então, nós não podemos negligenciar esse poder que há nos espíritos imundos. Agora, tem um ponto muito importante que nós precisamos ter em mente. O poder dos demônios, ele é limitado. Eles não fazem o que eles querem. Eles agem dentro dos limites estabelecidos por Deus. Eles têm um poder limitado, porque Deus dá esse limite. E nós podemos ver isso na própria história, na vida de Jó. Como Deus deu os limites para Satanás agir. Você conhece a história de Jó? É um exemplo clássico do limite que Deus dá a Satanás de ação. Eles nunca podem ser equiparados ao poder de Deus. Eles se submetem a Deus. E quando Jesus esteve aqui, ele provou isso, que os demônios o temiam. Os demônios não têm os atributos específicos de Deus. Por exemplo, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Eles não podem estar em um lugar, em mais de um lugar ao mesmo tempo, como é o caso de Deus, que é a onipotência, a onipresença. Eles não podem estar, eles não conhecem todas as coisas, a onisciência, eles não conhecem todas as coisas. Eles não conhecem o futuro nosso, o seu futuro ele não conhece. E nem os seus pensamentos, a não ser que você dê uma brecha muito grande para ele penetrar nos seus pensamentos e captar os seus pensamentos. Então vamos ser discretos, precisamos ser discretos, precisamos andar com prudência, porque eles são seres muito observadores. Eles estão nos observando para ver quando pode dar o bote, igual a serpente, né? Então, vamos ser cautelosos e prudentes, e não viver de uma forma leviana. Você vê que lá no Éden, Adão e Eva, eles estavam observando Adão, estavam observando Eva, e ele se aproveitou do momento que Eva estava sozinha para agir, e conseguiu o que ele queria, e Eva, então, influenciou Adão. Então, eles são seres muito observadores,
mas eles não penetram nos nossos pensamentos, eles não conhecem o nosso futuro. Então seja muito cauteloso, não fique falando da sua vida aí a todo mundo e contando muita coisa, não. Tenha calma, tenha prudência, seja mais discreto. Então a influência demoníaca está presente nesse mundo. Está tão presente a ponto das pessoas ficarem endemoniadas, como aquele caso daquele menino que entrava em convulsão até espumar quando o demônio se apossava dele. Então, nós precisamos ter muita prudência na nossa caminhada, muita prudência no nosso falar, no nosso agir, para não abrir brechas para que esses espíritos imundos penetrem, tomem parte e conheçam a nossa vida. Em Apocalipse 16, 13 e 14, é também um trecho que é bom meditar, que o apóstolo João diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os demônios têm poder, não tem um poder maior do que Deus, não tem um poder maior do que os santos anjos de Deus, mas tem mais poder do que o homem. E eles estão rodeando a terra, passeando pela terra, muito bem organizados para atuar em vários lugares ao mesmo tempo. E eles fazem também prodígios, eles fazem coisas miraculosas, podemos dizer assim. Eu me lembrei nessa hora de Moisés, quando estava diante do faraó, e que os magos do faraó também faziam coisas que Moisés, através do poder de Deus, estava fazendo. Até que a última praga eles não conseguiram realmente evitar. Mas são seres poderosos e eles têm uma sentença a cumprir aqui na terra. Sobre eles estão cadeias, que são a maldição divina. A maldição está sobre eles. E aonde quer que eles vão carregar essas correntes de condenação. Eles não têm mais chance nenhuma de redenção. Eles não têm mais chance nenhuma de arrependimento. Podemos dizer que o destino dos demônios é inalterável. Ninguém vai conseguir alterar. Porque eles não têm nenhuma chance de arrependimento ou de redenção, como tem o homem. Agora, se você está em alguma cadeia, se sente acorrentado por demônios, por seres malignos, e que está lhe trazendo, inclusive, o espírito de condenação, eu te aconselho que você busque uma igreja. Busque uma igreja para congregar, uma igreja que tenha um estudo da palavra de Deus, buscando sempre a doutrina pura, sem interpretações de homens. Procure estar debaixo de uma cobertura espiritual de um pastor. Se aproxime da palavra, que é o próprio Cristo, para os seus olhos serem abertos, seus ouvidos serem circuncidados, e você enxergar este mundo espiritual, e você poder ser liberto desta condenação que você está sentindo. Esse espírito de condenação não é de Deus, é do diabo. O que vem de Deus é o espírito de arrependimento. Você está entendendo a diferença? Quando nós recebemos esse espírito de arrependimento, nós recebemos uma graça, uma força interna para girar a nossa vida 180 graus e seguir por outro caminho. É isso que Deus quer. Deus quer nos dar esta visão do seu mundo espiritual, para que nós não nos deixemos ser iludidos,
nós não nos deixemos ser abocanhados por esses espíritos malignos que estão rondando toda a terra. Então, eu te agradeço pela sua audiência, pela sua fidelidade, compartilhe. Volte a ouvir esses vídeos várias vezes, para você ir tomando consciência deste mundo que é real. E você pode conseguir libertar a muitos que você ama, que estão ao seu redor, às vezes da sua própria casa. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!